Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz seja com você, onde você estiver. Aqui, Pastor Moisés Silva, com mais um vídeo aqui no nosso canal para abençoar a tua vida. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe esse vídeo se for bênção para a sua vida, ative as notificações, nos ajude a levar a palavra de Deus, nos ajude a pregar a palavra de Deus, amém? E hoje eu quero deixar um vídeo um pouco mais longo, quero deixar uma reflexão, um estudo da palavra de Deus, que é uma coisa bastante que se discute muito hoje em dia, que a questão das contribuições da casa do Senhor, dízimo e oferta. O dízimo é para os dias atuais, os dízimos é por que ofertar, por que dizimar na casa do Senhor. Então eu vou fazer um vídeo rápido e com algumas posições bíblicas sobre esta questão. Dúvidas, questionamentos, você pode me mandar, que a gente vai estar buscando estudar e aprender juntos. Primeira coisa, eu quero que você leia comigo o que está lá em Malaquias 3:10, que é o versículo bastante conhecido e muito usado para esta questão. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Amém? E depois, Lucas 6:38, dar e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos darão, porque com a medida com que medirdes, vos medirão também. Primeiro vamos compreender um pouco esse texto, lá de Malaquias 3:10. Os dízimos, eles eram dádivas ao Senhor. Ele era a 10ª parte de todos os produtos obtidos da terra. Lembrando que naquele tempo não existia ainda a moeda. Então eles viviam do produto da terra. A forma de monetária deles, vamos assim colocar, era o que eles plantavam, o que eles colhiam. Então, de todo o produto da terra, eles levavam o dízimos. E haviam 3 ocasiões anuais, e cada uma dessas três ocasiões, eles deveriam entregar o dízimos, e eram destinadas ao sustento dos sacerdotes e dos levitas. Quando Deus deu a terra para o povo, quando Deus colocou o povo na terra prometida, Deus falou, vai ter uma tribo das 12 tribos, que é a tribo de Levi, eles não vão ter terra, eles não vão ter onde plantar, onde colher, eles vão viver no meio do povo para ensinar a lei, para ensinar a palavra, para oferecer os sacrifícios, e eles serão sustentados pelas outras tribos. De que maneira? Através da consagração dos dízimos. Assim, os dízimos também, além disso, eles eram para ajudar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. Então o dízimo, quando fala que o dízimo traz mantimento para a casa do Senhor, é isso. O dízimo mantém, hoje o seu dízimo, a sua oferta, mantém obras abertas, mantém que a casa de Deus esteja aberta, para que pessoas estejam sendo salvas. Querido, a igreja, muita gente critica, mas a igreja é o lugar que mais ressocializa as pessoas. As pessoas vão para Fundação Casa, vão para tanto lugar e às vezes pagam muito dinheiro e não mudam de vida. A igreja é que mais ressocializa, e Deus não nos pede nada, porque quando nós entregamos o dízimo, nós estamos devolvendo para Deus o todo que Ele nos deu. Amém? Deuteronômio 14, do 28 a 29, diz assim: de 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano, e guarde na cidade onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e também para os estrangeiros, órfãos, as viúvas, que moram na cidade de vocês. Assim, todos eles terão
toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe todo o trabalho de vocês. Então, quando nós queremos que o nosso trabalho seja abençoado, queremos que a nossa casa seja abençoada, as nossas finanças sejam abençoadas, nós consagramos o dízimo ao Senhor. Não é barganha. Nós não fazemos da toma lá e da cá. Nós fazemos pela fé, porque Deus nos deu. Nós não fazemos para receber de Deus. Nós fazemos porque nós já recebemos de Deus. Porque Deus já nos deu 100% e 10% é dele. É os 10% da nossa fidelidade. Amém? Essa ilustração que nós vimos aqui falando dos alimentos, ela vem dos cereais, atividades em grãos que eram derramados, o segundo aqui, perdão, voltando aqui, retornando aqui, né, para você entender bem, quando se fala de alimento é porque não existiam moeda de troca, né, não existia moeda, então a troca era alimento. Então Deus fala, leve o alimento para os levitas, levem, consagrem a Deus a 10ª parte. Você vai colher 10ª parte de Deus. Tudo que Deus nos dá, todo o dinheiro que Deus nos dá. Ah, mas foi eu que trabalhei, foi eu que estudei, cheguei lá. Deus te deu forças para chegar até lá. Deuteronômio 8,17 diz assim, não diga no seu coração, eu com a força do meu braço conquistei. Foi Deus que te deu. Então nós apenas estamos mostrando a nossa fidelidade. E na segunda parte eu li Lucas 6,38. Dê e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Essa ilustração aí, ela vem, né, do termo lá do comércio, né, de cereais, uma atividade em que os grãos eles eram derramados no saco, o saco era sacudido para que o grão fosse até profundo, e em seguida era colocado no recipiente até o transbordamento, ou seja, eles enchiam até transbordar. Esta é a boa medida que retorna àqueles que são generosos. E aí, se a gente volta mais lá atrás no estudo, você vai ver que enquanto eles colhiam as espigas, eles deixavam cair algumas espigas que transbordavam para que os pobres eles viessem atrás colhendo as espigas. Lembra da história de Ruth? Então, o dízimo é algo santo, instituído por Deus. E o dízimo ele é interdenominacional, ele é bíblico. Mas eu quero falar com você agora sobre a nossa declaração de fé na Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela fala sobre os dízimos e ofertas. A nossa declaração de fé. O que é declaração de fé? Aquilo que a igreja crê. O nosso credo, a nossa crença, aquilo que a igreja crê. E que foi escrita através do Espírito Santo de Deus, né, dirigindo a vida da própria fundadora da igreja, Aimee Semple McPherson. E ela diz assim, nós cremos que Deus estabeleceu um método para manter o seu ministério e promover a propagação do Evangelho. Então, primeiro, o dízimo é o meio de manter o ministério e propagar o Evangelho, para que as pessoas, mais e mais pessoas sejam salvas. Conforme sua ordem, são os dízimos e as ofertas. Não só como diretriz divina, para prover quanto às necessidades materiais e financeiras da sua igreja, mas para soerguer a economia e a moral espiritual de seu povo, de tal sorte que haja por força abençoá-lo. Vamos trazer para miúdos o que ela escreveu na declaração de fé. O dízimo, além de manter a igreja, de manter o evangelismo, a propagação do evangelho, ele abençoa a economia e a moral espiritual do povo. Todo povo que é fiel, ele tem a vida abençoada. Vê a vida do judeu. Sempre é abençoado, porque ele entende o segredo da fidelidade. Então, quando nós entendemos o segredo da fidelidade, Deus ele vai nos abençoar cada dia mais. Amém? Lembrando, estou falando, não é uma moeda de troca. Nós devolvemos porque Deus nos deu. Nós não entregamos o dízimo, não fazemos oferta para ser prósperos. Nós fazemos porque nós somos prósperos. As ofertas voluntárias,
continuando a nossa declaração de fé, são uma ordenação do Senhor, como parte do plano de Deus para atender às necessidades materiais da igreja e satisfazer a espiritualidade do seu povo. Então, a oferta atende à necessidade da igreja e também satisfaz a espiritualidade, né? Porque nós estamos... A oferta é muito mais do que apenas dinheiro, do que apenas entregar um envelope com dinheiro. Não, ela é um ato espiritual. Eu aprendi, e a Bíblia diz que a oferta é uma semente que nós plantamos, é o nosso sonho. Eu costumo sempre entregar uma oferta e falar: aqui está o meu sonho, e coloco o meu sonho ali, porque eu creio que no tempo certo nós vamos colher. Toda semente é plantada. A Bíblia diz lá em Coríntios que Deus dá pão para alimento e semente para semear. Então, se nós comermos a semente, não vai plantar e não vai nascer. Então nós vamos comer o pão, plantar a semente para termos a colheita. Amém? Sendo cordeiro com ele, sabemos que dar para o seu reino, que também é nosso, o reino de Deus que é nosso reino. A gente não fala no Pai Nosso: venha a nós o teu reino. É algo agradável, sendo mais abençoado dar do que receber, a Bíblia diz. É fato que nós precisamos lembrar. Primeiro, ofertar é honrar ao Senhor. Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor, oferecendo-lhe honra ao Senhor com o melhor da tua terra. Faça isso e seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Vamos compreender, a ordem é honrar. Honrar vem no sentido de louvar a Deus. Então, quando nós ofertamos, nós também estamos louvando a Deus. Uma parte do significado de adorar ao Senhor. Sendo assim, no mesmo pacto de Deus com Israel, ele prometeu, entre tantas coisas, manter os seus celeiros cheios. E quando fala de vinho, vinho significava alegria. Ou seja, não vai faltar mantimento e não vai faltar alegria no seu lar. A Bíblia nos manda pagar o dízimo. Levítico 27:30 diz assim: a 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertencem a Deus, o Senhor, e será dada a ele. O dízimo é um mandamento do Senhor. E não é só para o Velho Testamento, como alguns dizem. Nós vamos ver na Bíblia que também é no Novo Testamento. Tudo que existe pertence a Deus, que por amor nos deu as suas riquezas para a nossa provisão. Tudo pertence a Deus. Para o nosso sustento Ele nos deu, mas tudo pertence a Ele. Como conhecimento deste amor, como nós entendemos este amor a Deus, por isso que a Bíblia fala que somente quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Quem não é espiritual critica, quem não é espiritual vai falar contra, mas nós entendemos e entregamos o dízimo na casa do Senhor a fim de santificarmos tudo que ficou em nossas mãos. Quando nós consagramos os 10%, o restante que ficou em nossa mão, Deus vai abençoar. Repare que quando você negligencia no dízimo, você acaba gastando mais e você não sabe onde vai. A Bíblia diz que é como se colocasse num saquetel furado. Por quê? Você não está sendo fiel a Deus, você não está honrando, louvando a Deus. O dízimo, ele foi aprovado por Jesus. Para aqueles que falam que ele está só lá no Velho Testamento, ele está no Novo Testamento, né? Jesus, ele fala, ele chama a atenção, certa vez, dos fariseus. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da erva doce do hortelã do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são os de serem justos uns com os outros, de serem bondosos, de serem honestos. Mas são justamente estas coisas que devem fazer, sem deixar de lado as outras. Muitos pegam esse versículo e falam: aqui ele está falando para nós. Não, falando que tem que fazer aquilo sem deixar de lado o ato de dizimar com fidelidade, com amor. Hortelã, endre e cominho são plantas usadas como temperos. Os escribas e os fariseus, queridos, eles eram muito rigorosos em relação aos dízimos dos pequenos grãos, mas eles não se preocupavam com assuntos do reino, com assuntos mais importantes, como se assegurar que suas ações fossem pautadas
dentro da palavra de Deus, né? A misericórdia e a fé para com as pessoas. Jesus não estava aqui dizendo que o dízimo não é importante. Ele está mostrando para os fariseus e os escribas eles davam muito mais importância a uma determinada parte e esqueciam do resto. Do mesmo modo, também nós podemos nos preocupar demais com o social, com as regras, com a norma, se preocupar demais com o social, esquecer do espiritual e esquecer dos princípios que há por trás de tudo isso. Então nós temos que, sim, fazer obras, porque a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, mas não podemos esquecer e falar, o dízimo ficou para o Antigo Testamento. Não, nós temos que consagrar, e consagrar no altar de Deus, tá? Consagrar no altar de Deus. É no altar que nós consagramos, porque no altar nós recebemos a bênção, porque quando nós consagramos no altar, deixa eu lhe contar um segredo espiritual. O dízimo, quando você consagra no altar, ele traz a segurança sobre todos os seus bens. A oferta, ela abre caminhos para Deus te prosperar ainda mais, mas o dízimo traz a segurança. Quando nós retemos o dízimos, nós somos chamados e culpados lá em Malaquias de roubar a Deus, né? A humanidade ter roubado a Deus, o Senhor, roubado a Deus. De que maneira? O Senhor nos deu a vida, saúde, inteligência, força e capacidade para nós trabalharmos, aprendermos e realizar. Ele nos dá 100% de condições para que nós tenhamos um bom futuro. Deus nos dá 100% de condições. Porém, parte do fruto do nosso trabalho, do nosso tempo, da nossa disposição, aí eu coloco o dízimo não só como dinheiro, mas o dízimo do nosso tempo a Deus. O dia tem 24 horas. Será que nós temos tirado 2 horas e 40 para dedicar a Deus? Né? Do nosso trabalho. Será que nós temos dedicado tempo, tirado um dia da semana para falar, esse dia é do Senhor, eu vou lá na igreja, a nossa igreja está em construção, falar, pastor, hoje eu vou trabalhar para a obra, eu vou ajudar na obra, eu vou fazer alguma coisa. Será que nós temos feito isso? Tudo pertence ao Senhor. O dízimo, então, como eu já ensinei, ele consagra o todo. Amém? O dízimo são 10% do resultado final do nosso trabalho. E nós devolvemos ao Senhor, pois tudo pertence a Ele. A oferta é algo voluntário, que alarga as estacas, como eu disse, da nossa tenda, que multiplica e traz abundância. É voluntário, mas o dízimo, nós estamos consagrando as nossas finanças a Deus. É algo muito espiritual. E por muito tempo, pastores têm medo de falar e de ensinar sobre ofertar, sobre dizimar na casa do Senhor e mostrar que é espiritual, querido. Ele é espiritual. As ofertas, como eu disse, 2 Coríntios 9, 4, 5 e 10 diz assim, para que o caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos envergonhados, para não dizer vós, quanto a essa confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me procedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta com expressão de generosidade, não de avareza. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará o fruto da sua justiça. Dá pão para alimento e semente, né? Ele dá pão para semente ao que semeia e pão para alimento. Deus dá a semente para semearmos e o suprimento para nos alimentarmos. Então, Deus nos dá condições, dinheiro, trabalho para nós nos alimentarmos. E nos dá também para nós semearmos no reino. E quando nós semeamos no reino, nós somos abençoados. Ele aumenta a nossa sementeira, ou seja, quanto mais nós entendemos o segredo espiritual que há por trás da fidelidade a Deus, mais nós somos abençoados. Nós teremos que plantar, a Bíblia diz que não teremos que plantar, e automaticamente nós vamos,
depositar no altar de Deus e no decorrer do tempo nós vamos colher automaticamente. Né? Ele diz assim, pode ser que no decorrer do tempo, se nós comermos a semente, nós não vamos ter que comer, vai vir um tempo de miséria, um tempo por quê? Você comeu a semente. Então, é um segredo espiritual. Então, nós vemos a importância aqui, querido, de lançar a nossa semente em campo fértil. E de lançarmos a nossa semente e de jamais nos alimentarmos daquilo que Deus nos deu para semear. Como que eu sei? Deus vai falar no seu coração. Amém? Deus vai falar no seu coração aquilo que é semente e aquilo que é alimento, tá? Lance no altar de Deus a tua oferta, lance a tua semente e no tempo certo Deus vai frutificar, amém? Vemos aqui a importância então dos dízimos para consagrar e santificar a semente e das ofertas para crescimento e crescer e expandir. Devemos colocar os nossos recursos na casa de Deus, ter tempo e disposição para servir com os nossos bens, com o nosso trabalho, com o nosso tempo. O que é oferta? Vamos lá. Oferta é dar um presente, uma dádiva, transferir algo para alguém, dar para a obra de Deus como expressão da nossa gratidão. Sabe quando você gosta de alguém, você quer presentear? Então, a oferta é isso. Ela é espiritual, ela é uma bênção, ela é parte do que recebemos de Deus, ela é um serviço a Deus. Características do ofertante. O ofertante, ele deseja ofertar, o ofertante ele tem zelo, o ofertante ele faz planejamento, o ofertante ele é racional, ele não dá, ele é racional, ele sabe o que ele está ofertando, ele não oferta com tristeza, ele vai com alegria. O ofertante ele oferta porque ele é obediente e submisso a Deus e porque ele é liberal. Ele oferta porque ele quer, ninguém o obriga, ninguém faz nada obrigado, é porque ele ama a obra. E quais são as consequências da oferta? Primeiro, ele é beneficiado com a lei da reciprocidade. Quando eu dou um presente, eu alegro o coração de alguém, logo eu sou presenteado. É a lei da reciprocidade. Eu dou a Deus, Deus me devolve. Né? Não que eu dou no sentido de fazer uma troca, mas eu sou fiel, Deus vai me honrar. Ele é amado por Deus. Por quê? Porque ele é fiel. Um filho que é obediente não é amado pelo pai. Um esposo que é fiel não é amado pela esposa. Nós somos considerados a noiva. E Jesus é o esposo. Se a noiva é fiel, ela é muito amada. Ele tem abundância de bênção e ele tem multiplicação na finança. Querido, se você seguir esses princípios, Deus abençoará abundantemente o ofertante. Você, se você for ofertante, multiplicará o fruto da sua sementeira e aumentará os frutos da sua justiça, como está lá em 2 Coríntios 9, que nós lemos. O justo receberá um galardão no céu. Quem oferta recebe abundante graça. Deus está ofertando, Deus tem prazer. O que é graça? É um favor imerecido de Deus. Jamais poderá ser explicado por palavras meramente humanas. Amém? Então, querido, essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Amém? Sobre os dízimos e as ofertas. Amém? Amanhã, ou se der tempo, ou depois eu vou continuar falando sobre isso. Quero deixar bem claro. Então, uma coisa que fique bem claro. Você oferta a Deus porque você é generoso, porque você é grato. E você entrega o seu dízimo a Deus porque você é fiel. E seu dízimo vai abençoar todo o resto. A sua oferta vai trazer provisão. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, que esse teu filho, a tua filha que está me ouvindo agora, Pai amado, ele seja alcançado, que o Senhor abra a mente e o coração dele, que ele possa viver o sobrenatural de Deus, que ele possa viver milagres, que ele possa entender o segredo da fidelidade e ser fiel a Ti em todo o tempo, Pai. Senhor, abençoa, multiplica, Senhor, abre o coração, ensina o seu filho a ser fiel, a sua filha a ser fiel. É a minha oração em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe.
Eu tenho uma segunda parte desse estudo. Se você tiver alguma pergunta, algo a fazer, deixe nos comentários, e eu vou responder diante da palavra de Deus. Eu não sei tudo, mas o que eu souber eu vou buscar aprender. Amém? Mas uma coisa eu digo para você, testemunho pessoal. Eu sou dizimista desde adolescente. Deus nunca deixou faltar coisa pequena e nem grande. Nós estamos passando por um momento aí de crise econômica. A minha esposa tem uma empresa e a empresa não faturou durante esse período da quarentena. Não teve um faturamento. E, para honra e glória de Deus, não nos faltou nada. Deus preparou pessoas que a gente menos imaginava e nos enviou a provisão, o alimento diário. Então, mas pastor, você é dizimista, acabou de pregar e falar que Deus, ele dá em abundância, dá, mas Deus também nos ensina. E Deus nos ensinou a depender dele e mostrou que a nossa fidelidade trouxe o cuidado dele sobre a nossa vida e assim nós temos vivido. E assim vai ser na sua vida, amém? Que Deus te abençoe, amém? Deus esteja te abençoando cada dia mais e seja fiel a Deus. Vale a pena ser fiel. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida.